Em 10 anos, geradores de energia à base de hidrogênio em residências e empresas, produção comercial de veículos movidos a hidrogênio. A indústria automobilística fez. Mas, gente, vocês conhecem algum aparelho eletrônico que utiliza hidrogênio como combustível? Eu nunca vi. Então, se por um lado a indústria automobilística fez a sua parte, a indústria eletroeletrônica não apostou muito no hidrogênio. 20 anos, utilização do hidrogênio é disseminada por toda a sociedade, tanto como combustível quanto na geração de energia. Alguns especialistas diziam o seguinte: em 2040, o hidrogênio vai passar o petróleo. O hidrogênio vai ser a matriz energética mundial. E por que essa aposta? Principalmente porque as reservas de petróleo estavam diminuindo drasticamente. Quando diminui as reservas, você diminui a oferta. Na hora que você diminui a oferta, o que é que acontece com o preço? Sobe. Então o preço do petróleo estava ficando impraticável, batendo recorde em cima de recorde, ficando cada vez mais caro, não dá mais para comprar petróleo. Só que o Brasil pode ter mudado essa história. Por quê? Porque em 2009, a gente já comentou aqui um pouco antes, o Brasil descobre imensas reservas de petróleo na região do pré-sal. Na hora que você aumenta a oferta, naturalmente você segura um pouco o preço. E agora os especialistas estão dizendo que essa substituição do petróleo pelo hidrogênio, que deveria ocorrer por volta de 2040, só vai ocorrer lá para 2090. Porque agora o petróleo vai ganhar uma sobrevida por causa das reservas de petróleo no pré-sal. Lembrando que não deve ter petróleo de pré-sal apenas no Brasil. Outras regiões do mundo ainda vai se descobrir também petróleo de pré-sal. Então isso vai dar uma sobrevida aí para o petróleo, tá? Esse hidrogênio é o combustível que tem potencial para substituir o petróleo. Economicamente é viável substituir petróleo por hidrogênio. Hoje, como é que esse hidrogênio é principalmente obtido em maior quantidade? A partir de hidrocarbonetos. Só que aí não resolve nosso problema, né? Porque hidrocarboneto lembra o quê? Petróleo. Aí ele continua sendo combustível fóssil, não renovável. A ideia, que está crescendo cada vez mais, é não obter hidrogênio a partir de hidrocarbonetos, e sim obter hidrogênio a partir da água. Aí, nesse caso, o hidrogênio é um combustível não fóssil e ele é um combustível renovável, tá? Professor, mas como é que obtém esse hidrogênio a partir da água? Faz uma eletrólise da água. Passa uma corrente elétrica na água. Quando você passa a corrente elétrica na água, você consegue produzir hidrogênio e oxigênio, tá? Então, a ideia é produzir hidrogênio a partir da eletrólise da água. Para fazer essa eletrólise precisa de uma energia. Qual é o projeto que está tendo mais eficácia para produzir hidrogênio a partir da água? É utilizando a energia solar. Então são usinas que utilizam a energia solar para fazer a eletrólise da água, produzindo hidrogênio, tá? Aí ele é um combustível totalmente renovável, porque o ciclo da água ele é muito mais rápido do que o ciclo do carbono, que é o ciclo do petróleo. Porque a gente vai fazer a eletrólise do hidrogênio, que é essa reação que você está enxergando aí da esquerda para a direita, mas depois a gente vai queimar o hidrogênio. Queimar é reagir o hidrogênio com quem? Com o oxigênio. Aí vai ser a reação da direita para a esquerda. Então essa reação ela vai e volta infinitamente. Então esse combustível não vai se acabar nunca. Ele é um combustível totalmente renovável, tá? Bom, é um combustível limpo, porque a queima do hidrogênio produz o quê? Água. A gente acabou de ver que os combustíveis fósseis, quando queimam, liberam CO2, efeito estufa, CO, que é tóxico, carbono, grafite, óxidos de enxofre e nitrogênio que provocam chuva ácida. A queima do hidrogênio vai liberar água. Ambientalmente, fantástico. Lógico que não é poluição zero, né? Mas o impacto ambiental é muito próximo de zero, tá? E para o Brasil, gente, se o hidrogênio for adotado como combustível, não vai ser ruim. Na verdade, em termos de reservas de combustível, nós estamos muito bem servidos. Porque se o petróleo continuar mandando, agora a gente tem um bocado de petróleo com pré-sal.
Se o petróleo sai e entra o hidrogênio no lugar do petróleo, sem problema, nós temos grandes quantidades de água. Então, e esse hidrogênio vai ser obtido a partir da água, né? Em 2012, foi descoberto um outro rio Amazonas abaixo do rio Amazonas. É um rio subterrâneo. Esse rio de baixo, ele tem um pouquinho menos de água que o rio de cima. Ora, o rio de cima tem uma imensidão de água. Esse rio de baixo também. Com isso, o Brasil passou a ser disparadamente o país que tem as maiores reservas de água do mundo. Então, se o hidrogênio passar a ser a matriz energética mundial, beleza para o Brasil, não tem problema. Nós temos grandes reservas de água. Quem tem grandes reservas de combustível pode tirar muitas vantagens disso. A gente pode crescer, porque tem oferta de combustível para isso. A gente pode vender esse combustível, que é uma outra vantagem também. Agora, para isso precisa ser feitos os planejamentos adequados. Precisa fazer os investimentos corretos, nos períodos corretos, para aproveitar essas reservas de combustível que o Brasil tem, tá? Lógico que tem vantagens, mas tem também desvantagens. Os países que têm grandes reservas de combustível, eles são muito visados internacionalmente. Por que que existe um grande interesse no Oriente Médio, hein? Só porque tem petróleo, gente. Se não tivesse petróleo no Oriente Médio, o pessoal estava preocupado com a paz no Oriente Médio? Tava nada. Não porque tem paz, porque guerra gera morte. Nada disso. O interesse é econômico. Tem guerra civil na África? Tem? Tem. Tem muita gente morrendo na África por causa de confusão, de briga? Tem. Alguém pelo menos vê no noticiário alguma informação sobre a África? Nada. Porque na África não tem petróleo. Não tem interesse econômico, deixa a negada se matar. Né? No Oriente Médio a preocupação é porque se tiver guerra lá, o que é que acontece com o preço do petróleo? Dispara. Então tem que evitar a guerra. Que é exatamente o preço do petróleo ficar estável. Tá? Se o hidrogênio passar a mandar, pode ter certeza, o Oriente Médio vai ser esquecido. Aí pode papocar a guerra no Oriente Médio à torta e à direita que ninguém está nem aí. Agora, quem é que tem grandes reservas de água no mundo? China, Brasil, Canadá e Rússia. São os países que têm as maiores reservas de água do mundo. Desses 4 países, qual é o mais fraco militarmente? O Brasil. A China tem um exército gigantesco, né? E eles estão investindo em tecnologia militar, né? Bota lá 10 milhões, você mata 10 milhões, no outro dia tem mais 10 milhões, os cabas são tudo parecidos, ninguém sabe se é o mesmo de ontem, se é... até engana o adversário, né? Mas esses bichos aí não foi ontem não, o mesmo de ontem, né? Complicado, né? A Rússia ainda herda da antiga União Soviética, um poderio militar muito forte. O Canadá, vizinho dos Estados Unidos, os americanos vão querer uma guerra lá no quintal deles. Aí o Brasil é o mais fraco militarmente. Onde é que tem muita água no Brasil? Amazônia, né? Então, há um interesse muito grande na Amazônia. Tem muita água, tem petróleo, tem uma quantidade razoável de petróleo, só não é explorado porque o custo para explorar petróleo na Amazônia é maior, mas na hora que começar a faltar petróleo vai ser uma opção. E tem biodiversidade, né? Todos os especialistas afirmam que a cura para toda e qualquer doença da humanidade se encontra na Amazônia. Basta você pesquisar e descobrir. Você já imaginou você descobrir um remédio para curar o câncer? A quantidade de dinheiro que não vai ser gerado com isso? Então a Amazônia ela é muito rica, porque ela tem muita água, tem petróleo e tem biodiversidade. Por isso que existe um interesse e tem um projeto que os países desenvolvidos querem implantar já há alguns anos, que é o projeto de internacionalização da Amazônia. Como é esse projeto? A Amazônia vai ser dividida em várias fatias, várias partes. E aí cada país vai, entre aspas, cuidar daquela parte. Então tem uma parte para os Estados Unidos, tem uma parte para a França, para a Inglaterra, para o Japão. Tem uma parte para o Brasil também. Foi separada uma parte para o Brasil nesse projeto de internacionalização da Amazônia. Qual é o argumento que os caras utilizam? O Brasil não sabe cuidar da Amazônia. E eles, como são gente boa, são legais, eles querem nos ajudar a cuidar da Amazônia, né? Cuidar direitinho, né? Para não ter problema, né? Esses cabas são muito gente boa, né? Não querem tomar a Amazônia, não. Querem ajudar a gente a cuidar da Amazônia, né? Evidentemente que o Brasil é contra esse projeto. Já desde a época do FHC foi criado um projeto chamado Projeto Civan, que é um projeto de monitoramento da Amazônia via satélite.
E nos últimos anos a gente conseguiu diminuir a quantidade de desmatamento na Amazônia, quantidade de queimadas, a gente tem avançado. O avanço poderia ser maior, mas de alguma forma a gente tem mostrado para o resto do mundo que a gente sim pode cuidar e temos condições de cuidar da Amazônia. Agora, se a história se repetir, a gente deve ter guerra na Amazônia aí nos próximos 30, 40 anos. Basta a gente olhar de 1991 para cá, os americanos já invadiram o Iraque 2 vezes, né? Lá em 1991, o Bush pai, né? O Bushão invadiu o Iraque, né? E agora, mais recentemente, o Bushinho, né? O filho do presidente lá de 1990, invadiu o Iraque de novo. Por que os americanos invadiram o Iraque? Petróleo, combustível, né? E a Amazônia vai ter bastante combustível, que vai ser a água. Lógico que, se eu, que não sou especialista, sei que provavelmente vai ter guerra na Amazônia, o governo brasileiro sabe também. Ele só não precisa anunciar para todo mundo, né? Ei, galera, estou me preparando para uma guerra na Amazônia. Precisa. Em 1990, 5 mil soldados brasileiros na Amazônia. Hoje, 35 mil. Então, o governo brasileiro vem devagarzinho, povoando a Amazônia militarmente, preparando o Brasil para uma possível guerra na Amazônia. Nós temos chance? Temos. Porque guerrear na selva é diferente de você guerrear em cidade. Os americanos ganharam as últimas guerras só de longe, né? Destrói tudo, depois chega só para conquistar, né? A Amazônia não dá para você destruir. Porque como é que você vai fazer? Você vai jogar uma arma nuclear, por exemplo, na Amazônia, vai poluir toda a água. Aí a água já fica inutilizada. Então você vai ter que conquistar por terra. E aí nós temos alguma chance numa possível guerra na Amazônia. E vocês sabem que a lei brasileira permite ao professor, em caso de guerra, ele escolher ir ou não para a guerra, né? E eu vou usufruir do meu direito de não ir para a guerra, né? Eu vou ficar... porque... Peraí, mas o professor tem que ser pelo menos uma vezinha valorizado, né, gente? Então, a lei brasileira permite. Mas, caso vocês tenham que ir para a guerra, eu vou ficar muito torcendo por vocês, gente, viu? Para que dê tudo certo. Vocês consigam vencer essa guerra para a gente, né? Então, há muito interesse na Amazônia e um dos interesses é exatamente por causa da água, tá? Bom, nosso horário aí já está no limite. Só para encerrar, o Cristóvão Buarque, que é senador pelo PDT, já foi governador de Brasília, já foi candidato a presidente da República. Certa vez o Cristóvão Buarque foi para uma palestra numa universidade americana para falar sobre as potencialidades do Brasil, por que as pessoas deveriam acreditar no Brasil, investir no Brasil. E ao final da palestra, ele estava no auditório e os estudantes dessa universidade perguntaram assim: Senhor Cristóvão Buarque, se a Amazônia é tão importante para o mundo todo, por que não internacionalizar essa Amazônia? Por que não permitir que os outros países também cuidem dessa Amazônia? E aí o Cristóvão Buarque respondeu dizendo o seguinte: o Brasil pode até aceitar internacionalizar a Amazônia, mas antes tem que ser internacionalizado a dívida externa dos países pobres. Então os países ricos vão perdoar as dívidas dos países pobres. Vamos internacionalizar os alimentos, para que não morra mais ninguém de fome no mundo. Vamos internacionalizar os recursos energéticos. Vamos internacionalizar a riqueza dos países desenvolvidos. O que os americanos ganharem a mais de dinheiro, eles vão distribuir com o resto do mundo. Vamos internacionalizar isso aí. Depois que a gente internacionalizar isso tudo, aí a gente aceita internacionalizar a Amazônia. Todo mundo, ninguém falou mais nada, foi feito mais nenhuma pergunta, o pessoal se levantou e foi embora. É muito fácil você querer que o outro divida, né? E você não quer dividir nada, né? Então é muito fácil você fazer esse tipo de proposta. Ó, vou só dar o gabarito das questões para vocês, que infelizmente não deu tempo de resolver, das questões de sala, tá? Dos exercícios de sala, apesar de que na apostila de vocês também tem esse gabarito. Muito obrigado pela atenção de vocês, boa noite, um bom retorno às suas residências e até uma próxima vez. Grande abraço.